Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula de hoje, nossa capacitação. Hoje nós iremos falar sobre leucemia linfocítica crônica. Então, vocês estão conseguindo olhar minha tela aí? Estão conseguindo me ouvir direitinho? Podemos começar? Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Hoje nós iremos falar sobre leucemia linfocítica crônica. Então, para a gente entender esse estabelecimento das leucemias linfocíticas crônicas, a gente precisa dar uma leve lembrada do processo de produção de linfócitos, né? A linfopoese. Então, a linfopoese é importante porque as leucemias linfocíticas crônicas, elas vão acontecer quando os linfócitos maduros, que já estão nos tecidos linfóides secundários, né, ou até primários também, sofrem uma mutação crítica e surge, então, uma célula leucêmica. Então, só para relembrar novamente, aqui nós temos um esquema de um linfonodo, o processo maturativo dos linfócitos B e T. E aí, dependendo de onde ocorre a mutação genética no estágio maturativo, surgirão, então, as leucemias crônicas, né? Tanto de células B quanto de células T. Então, as leucemias linfocíticas crônicas são síndromes linfoproliferativas classificadas pela OMS de acordo com seu grau de maturação. Elas podem ser levemente imaturas, né, se apresentarem CD34 positivo e TDD positivo. Se forem imaturas, vão ser leucemias linfocíticas agudas. Mas se forem maduras, né, elas serão CD34 negativo, que é o marcador de células imaturas, e TDT negativo, que é o marcador de linfócito imaturo. Então, essa diferenciação, ela pode ser feita pela análise morfológica, ou seja, visualização microscópica dessa célula, e também a análise imunofenotípica, que se avalia ali as proteínas de superfície, de citoplasma, que estão expressas nessa célula, que pode melhorar essa detecção de qual célula se trata. Então, na citometria, nós utilizamos vários marcadores para determinar a linhagem da célula doente, como marcadores de linfócitos T. Nós temos aí os anticorpo anti-CD2, anti-CD3, anti-CD4, anti-CD5, anti-CD7, CD8, TCR-alfa-beta, TCR-gama-delta. E os marcadores de linfócito B, anti-CD19, 22, 79A, 79B, e o anti-CD10, que é quando o linfócito está bem maduro. Marcador de células NK, né? CD16, 56 e 57. Então, através desses anticorpos monoclonais, a gente consegue determinar a sublinhagem dessa célula e também o seu grau de amadurecimento. Então, a leucemia linfocítica crônica é uma proliferação maligna de origem clonal, ou seja, elas surgem com uma única célula que sofreu uma mutação. Essa célula, então, ela vai se proliferar, dando origem a outras células com a mesma mutação. Essa neoplasia maligna são de células linfocitárias pequenas e de aspecto maduro, que pode ser de origem T, de origem B ou NK. 99% das leucemias linfocíticas crônicas são de linfócitos B. Elas podem se acumular no sangue periférico ou na medula óssea, além dos linfonodos e órgãos. Existem atualmente, né, esse dado pode estar um pouquinho defasado, cerca de 14 tipos de leucemia linfocíticas crônicas, distintas,
como a LLC clássica, a leucemia prolinfocítica, a leucemia de células cabeludas, chamada de hairy cell. E aí um dado epidemiológico importante. Geralmente, essas leucemias linfocíticas crônicas, elas são muito mais frequentes em homens e principalmente de idade acima de 50 anos. E elas correspondem, em média, 25% das leucemias. Como que é feito o diagnóstico clínico desse paciente com leucemia linfocítica crônica? Inicialmente, né, no início do surgimento da doença, o paciente ele pode apresentar um quadro de sintomas discretos, que às vezes podem passar despercebidos, ou ele pode ser totalmente assintomático. Essa doença, por isso que às vezes ela tem um diagnóstico precoce muito difícil, porque ela é, na maioria das vezes, assintomática e ela tem um crescimento muito indolente, muito lento, que pode demorar anos para o paciente começar a manifestar sintomas. Mas quando ele começa a manifestar, geralmente já está num estado bem avançado. Então, o paciente ele vai manifestar sintomas como anemia, por conta do comprometimento da medula óssea, que à medida que vai sendo infiltrada por essas células, vai tendo dificuldade de produzir células vermelhas, que vão reduzindo a reposição de células vermelhas, e a população de células vermelhas circulantes vão reduzindo a cada dia. O paciente também pode apresentar linfonodomegalia, né, o aumento do tamanho dos linfonodos, principalmente dos gânglios axilares, né, subaxilares, os cervicais, os inguinais. Ele também pode apresentar aumento do fígado e do baço, porque esses órgãos também podem sofrer infiltração. Perda de peso por conta do metabolismo elevado do indivíduo com leucemia. E sudorese noturna também pelo metabolismo elevado. Essa leucemia linfocítica crônica, ela pode decorrente do surgimento dela, pode surgir uma anemia hemolítica autoimune. Por quê? Essas células B, né, que é a maioria das leucemias linfocíticas crônicas, elas vão produzir anticorpos aberrantes, que podem atacar as próprias hemácias, gerando uma anemia hemolítica autoimune. E o paciente também vai apresentar sinais de hemólise, como presença de esquizócitos na lâmina de sangue, hemoglobinúria, hematúria, icterícia, que pode ser indicativo de uma anemia hemolítica. Essa leucemia linfocítica crônica também pode estar associada a uma deficiência imunológica. E aí o paciente ele pode evoluir para uma plaquetopenia imunológica, né? Existe também destruição de plaquetas imunomoduladas por autoanticorpos. E aí o paciente ele pode manifestar púrpuras, né, e petequias. O paciente também pode ser confundido com um indivíduo com infecção viral, mas nesse caso aí a linfocitose é de linfócitos normais. E o hemograma do paciente, como que vai se manifestar em casos de leucemia linfocítica crônica? A leucocitose, ela pode variar com uma quantidade de células brancas entre 20 mil e até 500 mil leucócitos por microlitro de sangue. Então, pode ser uma leucocitose muito intensa. Esses linfócitos que são visualizados na lâmina de sangue do paciente, eles têm um formato, né, uma morfologia de células maduras, né, e com um aspecto único, né, todas idênticas. Raramente você vê prolinfócito ou linfoblasto, que são células precursoras de linfócito. Na maioria das vezes nós vemos linfócitos maduros. E aí, uma característica muito importante para o diagnóstico da leucemia linfocítica crônica. As lâminas
né, os esfregaços sanguíneos de pacientes com LLC, eles apresentam muitas manchas de Gumprest. Professor, o que são manchas de Gumprest? São restos de células que foram destruídas. O que acontece? A célula leucêmica da LLC, ela é muito frágil. E aí, quando você vai fazer esfregaço de sangue, muitas delas se rebentam. E aí o DNA fica disperso na lâmina com uma estrutura que parece uma cesta de basquete. E essa estrutura a gente chama de mancha de Gumprest. Então, as manchas de Gumprest ou restos nucleares são decorrentes da lise de células de LLC que são frágeis. Então, quando você olhar muita mancha de Gumprest, já suspeite de LLC. O paciente vai apresentar plaquetas diminuídas. O mielograma também é um outro exame muito importante, né, onde vai se avaliar ali a medula óssea do paciente, as populações, né, progenitoras, a população progenitora de granulócitos, de monócitos, de hemácias, de linfócitos. Então, essas populações elas vão ter uma variabilidade dependendo do grau de infiltração. Quando isso está superior a 40%, o paciente ele vai apresentar uma hiperplasia linfocitária, ou seja, a população que vai dar origem a linfócitos está aumentada na medula óssea. Já a linhagem neutrofílica e megacariocítica está hipoplásica, porque é a população que não corresponde às células doentes. Então, todas as populações que a célula doente não corresponde, elas vão ter uma redução na sua população, né? Lembra que as células doentes, elas dificultam a produção de células normais. A imunofenotipagem ou imunocitoquímica, ela também é muito importante para avaliar qual o tipo de leucemia e a subclassificação. Tem vários marcadores utilizados no diagnóstico de LLC, como a utilização do marcador CD5, CD10, o CD23 e os anticorpos anti-IgG. Como então avaliar, depois do diagnóstico da LLC, como avaliar o prognóstico desse paciente? Se ele tem uma boa resposta à quimioterapia, tem uma grande chance de cura do paciente. Então, vai depender da fase que esse paciente foi diagnosticado. No estadiamento, o paciente ele vai apresentar o número de prolinfócitos. À medida que a LLC vai progredindo, esses prolinfócitos vão diminuindo. Também na fase de estadiamento, que é a primeira fase do tratamento quimioterápico, o paciente ele precisa fazer uma biópsia de medula óssea para avaliar o grau de infiltração. E dependendo dessas análises, se pode avaliar uma resposta ao tratamento desse paciente, decorrente da velocidade de proliferação dos linfócitos. Então, se os linfócitos neoplásicos eles se multiplicam de forma rápida, isso pode prejudicar a resposta à quimioterapia. Também se faz a análise citogenética dessas células, para avaliar possíveis alterações cromossômicas, translocações, inversões, adições, deleções, inclusões, todas essas possibilidades de alterações cromossômicas. Já se o paciente ele já está numa etapa de curso indolente, o paciente ele não vai ter manifestações dolorosas, né? É a parte mais precoce o estágio mais precoce da LLC, mas essa leucemia ela pode sofrer transformação para dar origem a uma leucemia prolinfocítica, uma leucemia que já apresentam células um pouco imaturas. Então, o paciente ele pode apresentar um linfoma de alto grau de malignidade e apresentar
3 a 5% de células grandes do tipo B, né, que é chamado de síndrome de Richter. Linfoma agressivo de grandes células do tipo B dentro do linfonodo. E qual o tratamento, então, da leucemia linfocítica crônica? A leucemia linfocítica crônica ela é uma doença incurável. Mas a quimioterapia ela é feita para controlar a massa linfocitária no sangue e reduzir esse efeito negativo dessas células leucêmicas, tá? Principalmente o grau de infiltração dessas células no tecido. Como essas leucemias elas são muito comuns em indivíduos de idade avançada, é importante também o médico ele avalia se é vantajoso fazer uma quimioterapia com o paciente. Pacientes, por exemplo, que têm mais de 80 anos, que são diagnosticados com LLC, às vezes o médico sugere nem fazer quimioterapia. Tá? Por quê? Porque um paciente com mais de 80 anos, que tem LLC, ele vai ter a sua saúde prejudicada mais pela própria quimioterapia do que pelas células leucêmicas. Então, o paciente já está no seu estágio final de vida, se você iniciar uma quimioterapia com o paciente deles, você pode até encurtar o tempo de vida desse paciente. Então, para que fazer o paciente sofrer se ele tem no máximo ali 10 anos de vida, que talvez com a própria doença ele consiga chegar a 95, a 100 anos, mas se fizer uma quimio, ele vai definhar mais rapidamente. Então, pacientes com idade muito avançada, se faz ali a tomada de decisões, se é vantajoso ou não, né? Se dosa ali os pós e os contra, né? O tratamento é feito com agentes alquilantes, como clorambucil, ciclofosfamina, e também corticoides e imunossupressores, como prednisona. Além da vincristina, que é um inibidor da mitose, né? Impedindo ali a formação do fuso mitótico. A radioterapia também pode ser empregada principalmente para tratar os focos de infiltração. O transplante de medula óssea, ele é mais indicado para pacientes com idade abaixo de 50 anos. Pode ser empregado o transplante de medula óssea autogênico, que é quando o doador é o próprio receptor. Então, o doador é o próprio paciente. Então, vai ser retirado medula óssea daquele paciente. Você vai ali separar as células tronco em laboratório e você vai reimplantar essas células tronco no paciente. Mas antes de reimplantar, você faz uma quimioterapia agressiva na medula óssea para zerar aquela medula óssea e fazer. É como se você estivesse retirando todas as plantas de um jardim e colocando semente de novo, para que tudo fosse germinado e aí, quem sabe, durante essa nova colheita, não tenham mais células leucêmicas. Nesse caso, o transplante de medula óssea autogênico tem menos complicações. Por quê? Porque aquelas células não são estranhas para o corpo. Então, não há rejeição. Mas, nesse caso, há uma maior taxa de recidível, porque essas células tronco também podem apresentar a mutação genética causadora da leucemia. Então, o paciente ele pode sofrer um retorno da doença, que é chamado de recidivo. Já o transplante de medula óssea alogênico é aquele transplante onde doador e receptor são geneticamente diferentes. Tá? Que pode apresentar um grau de parentesco, mas eles são geneticamente diferentes. Nesse caso aí, o doador ele precisa ser compatível, podendo ser aparentado ou não. Ele apresenta mais complicações, como risco de rejeição, mas ele tem uma menor taxa de recidível, porque aquele doador, ele provavelmente não tem as células leucêmicas e também não tem mutações genéticas que podem gerar uma nova recidiva. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas leucemias, algumas lâminas de leucemia linfocítica crônica, para vocês entenderem.
Ó, beleza. Essa primeira lâmina aqui nós temos essas manchas, que são as manchas de Gumprest, típico da leucemia linfocítica crônica. Então, quando você faz esse fregaço, essas células leucêmicas aqui, muitas delas estouram. E aí elas liberam DNA na lâmina, gerando as manchas de Gumprest. Novamente, manchas de Gumprest numa lâmina de leucemia linfocítica crônica. Deixa eu passar para outra aqui. Leucemia de células pilosas. Ó, só para vocês terem uma ideia da etiologia e da epidemiologia dessas doenças. A leucemia de células pilosas e a maioria das leucemias, elas são mais frequentes no sexo masculino. Então, essa aqui particularmente, ela corresponde a 2% de todas as leucemias. Ela é mais comum em indivíduos com acima de 40 anos e a cada 5 pessoas doentes, 4 são do sexo masculino. É 4 para 1, 4 homens para uma mulher. O paciente ele pode apresentar aumento do baço, diminuição de todas as células do sangue, aumento de linfonodo, que pode apresentar em 10% dos casos. E aí vamos mostrar essa célula aqui. Cadê? Essa é a leucemia de células pilosas. Parece que o citoplasma dela tem pelinhos ao redor. Outra leucemia de células pilosas, tá? Tem aqui o citoplasma cheio de projeções na membrana plasmática. Vou mostrar outra para vocês que é bem comum. É bem fácil de identificar. O linfoma folicular, ele também tem uma morfologia bem interessante. Ele também é mais frequente em indivíduos com acima de 60 anos. Pode apresentar infiltração na medula óssea em 35% dos casos. 15% dos casos tem infiltração no sangue e apresentam linfocitose abaixo de 30 mil. Uma característica importante é que essas células apresentam o núcleo fendido, parece que foi cortado ao meio. Ó, parece que o núcleo foi cortado ao meio. A gente lembra uma laranja cortada ao meio. Tá? Essa é a célula do linfoma folicular. Ó, algumas leucemias são causadas por vírus, ó, como essa aqui, por exemplo, que é causada pelo vírus Epstein-Barr. A leucemia de células T do adulto, que eu também falei para vocês, que ela é causada pelo vírus HTLV1. Ela é muito mais frequente no Japão, porque esse vírus é endêmico no Japão. Então, ele é causado pela infecção do vírus HTLV1, que é o vírus linfotrófico de células T humanas, causando a leucemia de células T do adulto. E aí, ela tem uma característica muito importante, é que o núcleo dela, dessa célula, desse linfócito maduro, leucêmico, ele é um núcleo multilobulado, que lembra as pétalas de uma flor, lembra um trevo de 4 folhas, que é essa célula aqui, que eu falei para vocês que até já vi pessoalmente. A síndrome de Sézary também é uma leucemia de células linfocítica crônica, que é bem interessante, porque ela tem uma manifestação clínica bem bizarra, porque o paciente ele apresenta eritrodermia difusa, né, vermelhidão na pele, gera calvície e também gera onicodistrofia, que é a alteração das unhas. Então, onde que manchas no corpo, vermelha, calvície e onicodistrofia pode ser sinais e sintomas de uma leucemia. Mas pode. Então, essa célula, ela é bem interessante também de identificar, porque o núcleo dela é convoluto, parece que ele está dobrado sobre ele mesmo. Parece que a célula tem 2 núcleos, um sobre o outro.
Ou esse núcleo que parece com um cérebro. Então, é essa célula aqui, ó, um núcleo em cima do outro. Um núcleo convoluto, dobrado sobre eles. Ou um formato cerebriforme. Então, vamos... Ah, faltou falar de uma. Faltou falar do mieloma múltiplo, que é também uma bem interessante. Então, o mieloma múltiplo é também um câncer, uma neoplasia de linfócitos B, né, de plasmócito, que é um linfócito B ativado. E aí essas células vão se diferenciar terminalmente e vão infiltrar na medula óssea. Ela vai gerar uma produção de uma proteína aberrante, né, decorrente dessas células plasmocíticas aberrantes. E essa proteína é chamada de paraproteína M. Esse excesso de imunoglobulina aberrante, ela pode prejudicar os rins, causando insuficiência renal, gerar lesões nos ossos, e aí esse osso ele vai sofrendo perda do cálcio e aumenta a quantidade de cálcio no sangue. Tá? Ele é como se ele houvesse ali uma ativação excessiva do paratormônio, que é o hormônio que gera descalcificação. O paciente ele vai apresentar também dores ósseas e fraturas frequentes. O mieloma múltiplo, ele é causado por uma estimulação imunológica crônica, pode ser desenvolvida também por condições autoimunes ou exposição à radiação ionizante. Essa exposição à radiação ionizante pode ser ocupacional também, no caso de alguns indivíduos que trabalham com raio-x, com equipamentos que emitem radiação atômica, nuclear. O uso de pesticidas, então, indivíduos que trabalham em lavouras, que trabalham com pesticidas, com herbicidas, também podem evoluir para um mieloma múltiplo. E também uma droga que foi utilizada na Guerra do Vietnã, chamada de agente laranja, ele foi um pesticida utilizado para destruir as copas das árvores, para melhorar a identificação do inimigo na Guerra do Vietnã. Então, esse agente laranja era jogado nas florestas, as árvores morriam e você conseguia visualizar esse indivíduo na mata fechada por conta da morte das árvores. Então, muitos soldados americanos que tiveram contato, e também vietnamitas que tiveram contato com agente laranja, desenvolveram mieloma múltiplo. Além de infecção pelo vírus HIV. Como eu já expliquei, os vírus eles geram mutações genéticas. Outra condição que pode gerar, né, pode causar o surgimento do mieloma múltiplo são deleções no cromossomo 13, translocações que envolvem os genes que traduzem, né, as imunoglobulinas G. Então, como característica do mieloma múltiplo, o paciente ele vai apresentar uma produção desregulada de um anticorpo monoclonal. Isso vai gerar ali a eletroforese das proteínas plasmáticas, porque altera a conformação dessas proteínas, gerando um pico monoclonal de uma proteína chamada de proteína M ou paraproteína M, que é produzida por esses plasmócitos aberrantes. E também na urina, aparecendo uma proteína chamada de proteína de Bency-Jones, que acontece em 15 a 20% dos casos. Então, a presença dessa proteína de Bency-Jones na urina é diagnóstico para mieloma múltiplo. Então, o diagnóstico do mieloma múltiplo é feito através dos sintomas que o paciente apresenta, exames de sangue que vai apresentar anemia, o VHS do paciente vai estar elevado por conta dessa
produção excessiva de anticorpos, as hemácias ficam empilhadas, que aumenta a velocidade de hemossedimentação. A PCR vai estar elevada e também os marcadores renais por conta do excesso de proteína que lesiona os rins. Na medula óssea, o paciente vai apresentar a tríade clássica com plasmócitos na medula óssea, geralmente acima de 10% das células, lesões ósseas na crista ilíaca, que é visualizada nos exames de imagem, e o pico sérico, né, o pico plasmático de proteína M, que é encontrado na eletroforese de proteínas séricas, ou a presença de proteína de Benson Jones na urina. Então, esses três pontos, né, a tríade clássica, é o diagnóstico para o mieloma múltiplo. O tratamento do mieloma múltiplo se dá por o uso de 2 medicamentos, o Melafam, que é um alquilante que gera uma intoxicação que pode induzir o surgimento de outras leucemias, como síndrome mielodisplásica, LMA e LLA, e pode até dificultar o transplante, possível transplante do paciente. E o uso de prednisona. Existe também um tratamento alternativo, caso o paciente precise fazer transplante, com o uso de antraciclinas e interferons. Também existe um tratamento aditivo ao tratamento convencional para potencializar a chance de cura, que é o uso da talidomida, que é um medicamento utilizado como ansiolítico, né, e calmante, além da dexametasona. A quimioterapia em doses elevadas associada ao transplante de medula óssea são indicadas para pacientes com uma idade abaixo de 70 anos que são recém-diagnosticados. Já o transplante de medula óssea de pacientes geneticamente diferentes, ele gera um resultado mais prolongado de cura, né? Porém, ela gera um alto custo, esse transplante, e existe uma mortalidade relacionada com esse tratamento. Existe também os mini-transplantes, que é usado uma quimioterapia profilática na medula óssea, e podem ser utilizados para promover uma supressão imunológica suficientemente ao ponto de permitir que esse enxerto do doador e, subsequentemente, um efeito enxerto versus tumor. Então, aí nós temos essa célula do mieloma múltiplo, é uma célula que tem um núcleo excêntrico, né, não está no meio da célula, geralmente ele fica deslocado para uma das laterais, e o citoplasma é extremamente azulado, e o núcleo condensado. Aqui nós temos, inclusive, uma célula dessa fazendo mitose, que indica até um grau de malignidade maior, ela está com intensa atividade mitótica. Então, só para resumir, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer de medula óssea, causado pelo crescimento descontrolado dos plasmócitos, que são células B ativadas, e esses plasmócitos vão produzir anticorpos aberrantes. E isso vai gerar uma anemia, um acúmulo de proteínas no sangue, na urina, né? A paraproteína M no sangue e a proteína de Benson Jones na urina. Lesões ósseas por conta da descalcificação, fadiga e fraqueza, além de má circulação e possível dano renal por conta do excesso de proteína, e também facilidade de fraturas. Ela afeta principalmente indivíduos na faixa de 50 e 70 anos, é mais comum em homens e indivíduos afrodescendentes, e estima-se que no Brasil existam anualmente 7.600 casos confirmados por essa enfermidade. E qual o impacto dessa doença no paciente? O paciente ele vai apresentar uma perda considerável na qualidade de vida, né, porque ele vai apresentar dores ósseas, dificuldade de locomoção, ficar acamado. E aí entra em ação os cuidadores, que são extremamente fundamentais para a qualidade de vida do paciente. O tratamento é feito com uma equipe multidisciplinar de saúde, né, médicos, enfermeiros, analistas clínicos, terapeutas,
para otimizar o tratamento do paciente. O diagnóstico, como a gente já falou, é feito o exame de medula óssea, eletroforese de proteínas séricas para visualizar a paraproteína M, exame de sangue e urina, com a presença da proteína de Benson Jones na urina, e exames de imagem para avaliar as possíveis fraturas que o paciente apresente. Essa doença não tem cura, né? Mas ela pode ser tratável e postergar a vida do paciente, e o diagnóstico precoce, assim como toda neoplasia, melhora a qualidade de vida desse paciente, apesar de não ter cura, mas ele vai ter uma vida mais duradoura, vai conseguir, né, conviver com a doença por algum tempo. Então, esse paciente, ele vai apresentar falência na produção de anticorpos, e ele, consequentemente, ele vai ter infecções recorrentes, secreção de paraproteína pelos plasmócitos doentes, gerando uma viscosidade aumentada no sangue e nos líquidos corporais, depósito amiloide no coração e no rim, que vai gerar mau funcionamento desses órgãos, lesões ósseas osteolíticas, causando dor, aumento de cálcio na circulação e fraturas patológicas. Ele também pode apresentar infiltrações na medula óssea, que geram diminuição da quantidade de plaquetas na circulação, também causando anemia, neutropenia e deixando o paciente mais suscetível a infecções. Insuficiência renal por conta do excesso de proteína na circulação e proteinúria, né, típica da presença da proteína de Benson Jones na urina. Então, aí nós temos um pico de proteína M na eletroforese de hemoglobina. Então, esse pico final aqui é alterado. Geralmente, a eletroforese de hemoglobina, ela tem uma apresentação característica que a gente lembra do símbolo do Hang-Lowes, né? O paciente ele vai apresentar um pico de proteína A, bem grande, proteína A1, A2, B e M, né? Mas esse último pico aqui, que deveria ser mais baixo, está aumentado, mostrando que o paciente tem uma proteína diferente no plasma, que é proteína M. Então, dependendo dos exames laboratoriais, a gente pode classificar esse mieloma múltiplo em alguns critérios. Está aí representado nessa tabela. Vamos falar das leucemias mielocíticas. Então, a gente não consegue falar de todas as leucemias porque é muita coisa, tá? Se eu fosse falar de todos os 70 linfomas, as 14 leucemias crônicas, linfocíticas crônicas, e as mais de 15 leucemia mielocítica aguda, a gente ia passar o semestre inteiro falando só sobre leucemia e não ia parar, tá? Então, eu elenquei algumas que são principais, que são mais fáceis de identificar, para a gente debater um pouquinho. Pessoal, cadê o restante da turma? Até agora nós só temos 4 pessoas.
Então, agora vamos falar sobre as leucemias da linhagem mieloide. Então, essas neoplasias, como, na verdade, todos os cânceres, eles são uma derivação clonal. Então, surge de uma única célula, sofre a mutação genética, e aí essa célula, ela vai começar a fazer vários clones dela mesma, né, através de mitoses, e cada um desses clones também vai possuir a mutação genética. Essa mutação genética vai ser passada aos descendentes. Então, as neoplasias hematológicas, elas são divididas em alguns grupos, como a síndrome mielodisplásica, que é um estado pré-leucêmico, que é caracterizado pela proliferação clonal de células precursoras medulares pluripotentes, mas elas não apresentam células blásticas, não são células blásticas. Não encontram, na verdade, não são encontradas células blásticas na medula ou no sangue com essa alteração. Já as leucemias são neoplasias de células precursoras da linhagem das células do sangue ou de células maduras. Se forem de células precursoras, serão leucemias agudas. Se forem de células maduras, leucemias crônicas. Os linfomas são neoplasias do sistema imunológico, que acometem linfócitos B e T, geralmente. Elas são originadas nos linfonodos e podem leucemizar, além de infiltrar órgãos de diversos sistemas. Existem também as gamopatias monoclonais. Essas neoplasias, elas geram anticorpos aberrantes, como mieloma múltiplo e leucemia de plasmócito. Então, as leucemias, como a gente falou na aula passada, são um grupo de neoplasias malignas do sangue e são extremamente heterogêneas. A gravidade entre elas é diferente, a forma de tratamento, os sintomas, lógico, existem alguns sintomas que são comuns, mas elas são bem diferentes, inclusive a morfologia das células. Essas leucemias são causadas principalmente pela alteração de células brancas, mas existem leucemias de células vermelhas e de plaquetas. E elas são caracterizadas por uma proliferação desregulada, né, de uma célula inicial que sofreu uma mutação genética, né, que podem ser de células tronco pluripotentes, no caso, isso corresponde a 25% das leucemias, ou da própria célula tronco hematopoética. Esse clone que sofreu a mutação genética, ele vai se expandir rapidamente na medula óssea, infiltrando na medula óssea, comprometendo a produção de células normais e reduzindo a produção de células mieloides ou linfóides. Isso gera uma produção prejudicada de células normais, né, decorrente do comprometimento da medula óssea que está infiltrada por essas células leucêmicas. Então, o que pode causar as leucemias, né? Quais são os agentes etiológicos? Então, elas podem ser influenciadas por alterações genéticas, como, por exemplo, translocações cromossômicas aumentam a chance de desenvolver LMC, deleções de proto-oncogenes aumenta a chance de LMA, deleções de gene supressor aumenta a chance de LMA, ampliação do proto-oncogene aumenta a chance de LMA. Então, qualquer alteração genética pode influenciar o surgimento de leucemias. E também existem fatores ambientais predisponentes, como infecção pelo vírus HTLV1,
que pode causar a leucemia de células T do adulto. Radiações, aumenta a incidência de LMA, LMC e LLA. Anemia de Fanconi, que aumentam a chance de LMA. Policitemia vera, síndrome mielodisplásica e leucemia mielocítica crônica podem evoluir para uma LMA. A síndrome de Down, né, que é o que a colega aí está fazendo TCC, aumenta a chance de desenvolver LMA. E também exposição ambiental ou ocupacional a substâncias químicas, como quimioterápicos, a poluição, solventes e metais pesados. Então, as leucemias, como a gente falou na aula passada, elas podem ser linfocíticas, que podem acometer essas leucemias linfocíticas podem ser agudas, quando a célula doente são linfoblastos e geram as LLAs. As leucemias linfocíticas podem ser crônicas, quando as células doentes são linfócitos maduros, causando a LLC. As leucemias também podem ser do tipo mielocítica, e agudas quando as células doentes são blastos da linhagem mieloide, como mieloblastos, promielócitos, monoblastos, eritroblastos e megacarioblastos. Ou pode ser que causa uma LMA, ou pode ser uma leucemia mielocítica crônica, quando a célula tronco sofre mutação e ela se multiplica de forma desordenada, gerando aumento de todas as células da linhagem mieloide, mas com mutação genética, causando LMC. Então, como a gente falou na aula passada, o hemograma, além de sugerir a presença de leucemias, ele também nos dá indícios de agressividade, porque o nosso sangue tem marcadores de dias, que são os leucócitos, tem marcadores de semanas, que são as plaquetas, e marcadores de meses, que são os eritrócitos. Vamos falar agora das LMAs. Então, a LMA, conceitualmente, é uma doença de natureza maligna, caracterizada pela proliferação clonal de células mieloides indiferenciadas, ou seja, imaturas, que estão presentes na medula óssea e, ao se multiplicarem, elas vão dificultar a produção de células sanguíneas normais. Então, para a gente entender o surgimento das LMAs, a gente precisa entender o processo de maturação dos mieloblastos, ou da linhagem mieloide. Então, a primeira célula da linhagem mieloide é o mieloblasto. É uma célula grande, com o núcleo com a cromatina bem frouxa, mostrando que essa célula está com intensa atividade nuclear, transcrevendo RNAs, traduzindo proteínas, e também é visualizado nucleolos nessa célula. Então, essa célula ela vai fazer uma mitose e vai dar origem ao promielócito, que é uma célula bem grande, com grânulos evidentes no citoplasma, um nucleolo bem grande e evidente, e depois esse promielócito vai dar origem ao mielócito, que já é uma célula que tem grânulos primários e secundários, e o núcleo já não é redondo, já é oval, um pouquinho excêntrico. Esse mielócito, então, vai dar origem ao metamielócito, que é uma célula com um núcleo em formato de meia-lua ou riniforme. Depois, esse metamielócito vai dar origem ao bastão, que é uma célula com núcleo em formato de ferradura. Essa célula, então, ela sofre segmentação desse núcleo e vai, então, para o sangue. O que a gente percebe é que quando a célula ela vai se diferenciando da direita para a esquerda, ela vai amadurecendo,
À medida que ela amadurece, ela vai perdendo a capacidade proliferativa, tá? Então, boa parte dessas células imaturas, de mieloblasto até bastão, elas normalmente são encontradas na medula óssea. E só depois que elas amadurecem, na forma de segmentado, elas vão para a corrente sanguínea. Lógico, o bastão, você pode encontrar até 2 ou 3% de bastão no sangue, que é considerado normal ainda, mas esse excesso de bastão pode indicar um desvio à esquerda, que seria a presença de células imaturas da linhagem mieloide, que pode ser um indício de infecção. Então, a incidência da leucemia mielocítica aguda, ela acomete todas as idades, preferencialmente adultos jovens, tanto do sexo masculino quanto feminino. A LMA é responsável por 80% das leucemias agudas nos adultos e de 15 a 20% das leucemias nas crianças. A incidência da LMA ela vai diminuindo progressivamente com a idade. Então, quanto mais velho a pessoa for, ela vai diminuindo a sua incidência. O quadro clínico desse paciente, ele apresenta sinais e sintomas de anemia, como, por exemplo, redução dos níveis de hemoglobina e redução dos níveis de hematócrito. Essa anemia, ela tem hemácias de tamanho e cor normal, o VCM está normal e o CHCM normal, porém, a quantidade de células vermelhas na circulação está reduzida, causando uma eritropenia. O paciente vai apresentar febre sem foco infeccioso aparente, decorrente da neutropenia, que poucos neutrófilos são normais, a maioria das células mieloides são doentes. E o paciente vai apresentar uma leucocitose, decorrente do excesso de blastos encontrados no sangue. O paciente ele pode apresentar infiltração tecidual de células leucêmicas, causando hepatoesplenomegalia, que é o aumento do tamanho do fígado e do baço, além de adenomegalia, que é o aumento de glândulas, hipertrofia gengival, decorrente da infiltração gengival de células leucêmicas, e alterações da pele, que podem ser de vários tipos. O paciente pode apresentar também leucostase, que é a redução da circulação ou até a estagnação da circulação sanguínea nos microvasos por conta do excesso de leucócito, que deixa o sangue mais viscoso, comprometendo a perfusão dos tecidos. E também insuficiência respiratória aguda, causada pelo edema de pulmão, decorrente da infiltração de células leucêmicas. O paciente ele pode apresentar hemorragias por conta da plaquetopenia, dores ósseas por conta da hiperplasia medular, comprometimento do sistema nervoso central por conta das infiltrações, emagrecimento por conta do aumento do metabolismo decorrente dessas células leucêmicas. E o paciente pode precisar fazer uma leucoaférese, que é a retirada das células brancas da corrente sanguínea do paciente, substituição por células brancas normais. Então, aqui nós temos um tubo de ensaio que mostra um sangue de um paciente normal, com as proporções preservadas de células vermelhas, leucócitos e plaquetas e plasma, e a representação de um tubo de ensaio com células de um paciente com leucemia, mostrando aí o elevado percentual de células brancas. Aqui nós temos a foto de um tubo de ensaio de um paciente com leucemia. Então, as leucemias agudas, elas podem causar falência medular, e como consequência disso, vai gerar um estado de anemia, decorrente da redução dos níveis de hemoglobina e hematócrito, neutropenia,
que pode deixar o paciente suscetível a infecções, e também plaquetopenia, gerando quadros hemorrágicos. O paciente ele também vai apresentar infiltração tecidual, como, por exemplo, de gengivas e sistema nervoso central, sarcoma granulocítico, causando cloroma, linfonodomegalias, que são condições raras, esplenomegalia e infiltração testicular, que também é rara, mas pode acontecer. E o paciente também vai apresentar leucostase, que é o bloqueio da circulação nas regiões periféricas da circulação por conta do excesso de leucose, de leucócitos na corrente sanguínea. E isso pode influenciar o surgimento de infiltrado pulmonar, além de causar hipóxia tecidual e aumentar a chance do paciente evoluir para um acidente vascular encefálico. Aí nós temos algumas imagens de paciente com LMA, com infiltrados gengivais, também petequias e manchas pela pele, decorrente de uma leucemia mielocítica. Infecções oportunistas por Cândida albicans e herpes simplex em pacientes com LMA. E também hemorragias, aumento de linfonodos e cloroma em uma criança de 12 anos com LMA M2. Aqui nós temos uma lâmina anatomopatológica que evidencia aí um vaso sanguíneo cheio de leucócitos decorrente de uma leucemia mielocítica, causando leucostase. Então, a leucemia mielocítica aguda, de acordo com a classificação FAB, né, o Comitê Franco-Americano Britânico, é necessário primeiro que seja constatado pelo menos 30% de mieloblastos na medula óssea, mas a Organização Mundial de Saúde já reduziu esse percentual para 20% para possibilitar um diagnóstico precoce. E aí, dependendo do tipo de célula acometida e dependendo também do tipo de estágio maturativo dessa célula, a gente pode classificar essa leucemia mielocítica aguda. Então, a LMA M0 é uma leucemia de blastos indiferenciados, de mieloblastos indiferenciados. A LMA M1 é uma leucemia de blastos, de mieloblastos diferenciados, mas sem maturação. A LMA M2 é uma leucemia de blastos diferenciados e com maturação. A LMA M3 é uma leucemia de promielócito. A M4 é uma de dupla população, mielomonocítica. Então, tem dois tipos de blasto nessa leucemia, o mieloblasto o mielócito e o monoblasto. A monocítica, onde tem monoblasto somente. A M6, que é a eritroleucemia, é um eritroblasto. E a M7 de megacardioblasto, que é a leucemia de plaquetas. E nós temos a tabela que descreve com detalhes essas células da LMA M0, M1, M2, M2 variante. E aí a fotos de lâminas com as células de blasto tipo 1, mieloblasto tipo 2. Esse mieloblasto tipo 1 é da LMA M0. Mieloblasto tipo 2 da LMA M1. E o mieloblasto tipo 3 da LMA M2. Aqui nós temos mieloblastos com bastonetes de Auer, que são essas estruturas em formato de bastão, decorrente da condensação dos grânulos mieloides.
Então, pessoal, tá dando para acompanhar? Tem alguma dúvida? Vamos dar um intervalinho de 15 minutos e a gente volta daqui a pouco, tá bom? Tranquilo? Até mais.
Vamos lá, galerinha, continuar a nossa aula de sábado à tarde. Então, continuando sobre as leucemias mielocíticas agudas, laboratorialmente, a gente pode avaliar esse paciente que vai apresentar uma anemia, que pode ser presente ou não, né, como a gente falou na aula passada, a anemia juntamente com leucemia ao diagnóstico é um indicativo de leucemias que se multiplicam lentamente, né? E isso é um bom prognóstico. A quantidade de leucócitos pode ser variável, dependendo do estágio em que se encontra essa leucemia, se inicial ou se avançada, e a plaquetopenia. O paciente vai apresentar alterações no coagulograma, com aumento de TP, TTPA, alteração da concentração de fibrinogênio, principalmente no caso das LMAs M3. O aspirado pode se apresentar seco, no caso da LMA M7, ou em fibrose medular. Também é importante a utilização de técnicas citoquímicas, que são aquelas colorações diferenciadas, para determinar a linhagem de blasto, se é mieloide, se é linfóide, se é monocitoide. E também a utilização de imunofenotipagem, principalmente nas leucemias mielocíticas mais indiferenciadas e sem maturação, com o uso de marcadores para blasto, como CD34, CD45, marcador de linhagem mieloide, CD13, 33 e MPO, CD14 e 64 para monócito, CD41, 61 para megacariócito. E também a confecção do cariótipo para avaliar o prognóstico, como, por exemplo, pesquisar a mutação PML rara, causada pela translocação 1517, e também translocação, o oncogene BCR-ABL, fruto da translocação 922. O paciente ele pode apresentar elevação do ácido úrico por conta da degradação das bases púricas, decorrente da lise das células leucêmicas. A desidrogenase lática também vai estar elevada por conta da ruptura dos blastos. E o paciente também pode apresentar alteração na função renal e hepática, além de dosagem de eletrólitos e raio-x de tórax e ecocardiograma, sorologias e eletrocardiogramas alterados. Então, como a gente já falou, o hemograma, o paciente vai apresentar anemia ou não, isso pode ser um prognóstico bom ou ruim, plaquetopenia e presença de blastos acima de 20% na corrente sanguínea. Esses blastos podem apresentar bastonete de Auer, e a quantidade de leucócitos, dependendo do estágio da leucemia, podem estar elevados, normais ou diminuídos. Nós temos aí uma imagem de uma lâmina de leucemia mielocítica com um mieloblasto com bastonete de Auer evidente. Exemplo de um hemograma, nós temos aí um paciente com uma anemia moderada, hematócrito de 25, VCM de 78, HCM e CHCM normais, alterações de formato de hemácia e plaquetas de 15.000, muito baixo. O paciente provavelmente está tendo sangramento espontâneo. E aí, o leucograma desse paciente, 115.800, e aí também é visualizado no leucograma o famoso hiato leucêmico. Esse hiato leucêmico é constituído por células imaturas, que são células leucêmicas, como blastos e promielócitos, correspondendo aí a 82% de todas as células. E, do outro lado, células maduras, como bastão e neutrófilo segmentado, correspondendo a só 7%. Essas são as células normais da linhagem mieloide. Mas nós não temos células intermediárias nesse hemograma aí. Não temos mielócitos, nem metamielócitos. E aí se caracteriza o hiato leucêmico.
Então, a observação do hemograma diz predomínio de blastos com presença de células polimórficas, né, e hiato leucêmico. Mielograma do paciente. Ele vai apresentar uma linhagem eritroblástica e megacariocítica normal ou hipocelular. Linhagem granulocítica hipercelular, que é a linhagem das células leucêmicas. A linhagem linfoblástica e monoblástica sem alterações. Então, o mielograma é importante para o diagnóstico diferencial e o acompanhamento terapêutico. Às vezes, o paciente ele pode ter crescimentos na corrente sanguínea sem tratamento, mas isso pode significar que o paciente se curou espontaneamente. Os blastos podem perdurar na medula. Então, nós temos as técnicas da citoquímica, né, a reação da peroxidase, que é positivo para a linhagem mieloide, coloração de Sudan Black, que é positivo para a linhagem mieloide, a reação da esterase, que é positivo para a linhagem monocitoide. Aí nós temos alguma dessas reações, a peroxidase, Sudan Black, alfa-naftilsterase. Então, quais as alterações citogenéticas da LMA que são de bom prognóstico? A inversão do cromossomo 16, no caso da LMA-M4, variante eosinofílica. A translocação 16-16 na LMA-M4, formando o oncogene CBFB-MYH11. A translocação 8-21 na LMA-M2, formando o gene RUNX1, RUNX1T1. Translocação 15-17 na LMA-M3, formando o oncogene PML rara. E o gene NMP1, né, na ausência do FL3 mutado. É um exemplo aqui de uma citogenética de bom prognóstico. Nós temos aí um paciente com seus cromossomos. Perceba que os pares de cromossomo 8, um está normal e o outro está com um pedaço pequeno. Uma cromátide pequena. E também o cromossomo 21, mostrando que ocorreu uma troca de pedaços entre o cromossomo 8 e o 21. Típico da translocação 8-21 na LMA-M2, isso é uma translocação de bom prognóstico. A imunofenotipagem também oferece uma identificação mais assertiva das células leucêmicas e um diagnóstico mais exato e, consequentemente, um tratamento mais eficaz. Então, no que consiste o tratamento das LMAs? Medidas de suporte, como a hidratação intravenosa, a utilização do halopurinol para aumentar o metabolismo do ácido úrico e evitar que ele se acumule nos tecidos. O uso de antieméticos, que são medicamentos que bloqueiam o vômito, a êmese. O uso de antibióticos para precaução contra infecções, já que o indivíduo está imunossuprimido. Já o tratamento também pode ser feito com a quimioterapia, com a indução da remissão, a consolidação após remissão, como o uso da citarabina em altas doses. A manutenção, no caso da LMA-M3, é feita com ácido transretinóico. E o transplante de medula óssea, que é a única forma de cura, uma forma de cura do paciente. O transplante, ele é uma medida de alto risco, pode deixar o paciente refratário ao tratamento, né? Não responder mais o tratamento, e existem chances de recidiva, né? De retorno do câncer.
É também importante fazer o acompanhamento do líquido cefalorraquidiano para investigar possíveis infiltrações de células glicêmicas no sistema nervoso central. O paciente, ele pode, após a remissão, ele pode continuar a químio ou optar, né, dependendo da conduta médica, fazer um transplante de medula óssea. E as LMAs, elas são mais resistentes ao tratamento quimioterápico quando comparado com as LLAs. E para fechar a tarde, vamos falar da LMC. É uma doença maligna que gera leucocitose, mas as células são imaturas, com uma mielopoese extensa e também produção medular da linhagem mieloide no fígado e no baço. Produção extramedular, perdão. Então, aquele clone anômalo, aquela célula inicial que sofreu a mutação genética, ela vai se expandir ali pelas células funcionais da medula óssea de forma lenta e progressiva, e à medida que ela vai infiltrando no parênquima, ela vai prejudicando a produção de células normais. Ela compreende mais de 20% de todas as leucemias e 3% das leucemias da infância. Essa leucemia é mais comum na meia-idade e principalmente no sexo masculino. E boa parte dela, mais de 95% dos casos, é causada pela formação de um cromossomo aberrante, chamado de cromossomo Filadélfia. Esse cromossomo Filadélfia, ele pode ser causado, né, ele pode ser formado por exposições à radiação ultravioleta, radiação atômica, raio-x e também intoxicações por benzeno e também infecções viróticas. Como eu já falei, mais de 95% dos casos são cromossomo Filadélfia positivo. Esse cromossomo Filadélfia, ele é formado quando o cromossomo 9 e o 22 trocam pedaços entre si, formando um oncogene chamado de BCR-ABL. Então, esse oncogene, ele vai produzir uma proteína aberrante, que tem atividade tirosina quinase. E o que é a atividade tirosina quinase? A enzima tirosina quinase, ela induz a mitose das células. Então, uma proteína com atividade tirosina quinase vai imitar essa ação da enzima tirosina quinase. Então, nós temos aí o cromossomo 9 e o 22, que trocam pedaços entre si. No cromossomo 9 é encontrado a região BCR e no 22 a região ABL. Na troca, forma-se a junção BCR-ABL. Embaixo nós temos um teste de citogenética feita com sondas de DNA, chamado de teste de Fish, que detecta a presença do cromossomo Filadélfia. Então, percebo que as sondas aqui, umas brilham em vermelho, marcando a região BCR, e outras de verde, marcando a região ABL. Mas tem um cromossomo aqui que tem as duas cores, que é justamente esse cromossomo Filadélfia. Então, no cromossomo 9, é encontrado a região ABL, e no cromossomo 22, a região BCR. Quando ocorre troca de pedaços, vai surgir, então, o cromossomo híbrido BCR-ABL, com esse proto-oncogene que vai produzir uma proteína ABL, que tem atividade tirosina quinase. E aí, essa proteína aberrante, ela vai induzir mitoses sem controle da célula que sofreu mutação. Então, a leucemia mielocítica crônica, ela é caracterizada pelo acúmulo de células, por hiperproliferação, que são mitoses extras, e a célula também tem dificuldade de morrer, uma vida longa, por conta da inibição dos mecanismos apoptóticos.
O diagnóstico precoce é muito difícil, porque as células têm morfologia que aparentam ser normais, e o avanço é lento, e o paciente também não manifesta sintomas. O paciente vai apresentar no seu hemograma uma leucocitose com desvio à esquerda, sem escalonamento maturativo preservado, e pode apresentar basofilia. A doença, ela geralmente inicia 5 a 10 anos antes do diagnóstico, então o paciente ele tem a doença, fica até 10 anos sem ser diagnosticado, porque essa doença tem uma evolução lenta e progressiva. Então, aqui só para relembrar as etapas da maturação da linhagem mieloide: mieloblasto, promielócito, o mielócito, metamielócito, bastão e, por último, neutrófilo segmentado. Clinicamente, esse paciente vai apresentar fadiga, quantidade de plaquetas anormais, causando hemorragias. O paciente pode apresentar metabolismo elevado, causando sudorese e perda de peso. Formação de massa tumoral extramedular, causando hepatoesplenomegalia. E o paciente ele vai apresentar uma vida média após o diagnóstico, ele consegue sobreviver de 5 a 6 anos. 3% dos pacientes com LMC, eles podem viver até mais de 15 anos após o diagnóstico. Essa LMC, ela é dividida em 3 etapas, em 3 fases. A fase crônica, que dura de 3 a 5 anos, evoluindo então para a fase acelerada, que dura dias ou até meses ou até anos. E a terceira etapa, que é a crise blástica. É nessa etapa aqui que as células sofrem uma nova mutação acumulada e elas vão evoluir para uma LMA em 75% dos casos ou uma LLA em 25% dos casos. Após essa crise blástica, o paciente tem no máximo 6 meses de vida. Então, aqui nós temos os critérios para diagnosticar o paciente nas 3 fases: na fase crônica, na fase acelerada. Eu não vou detalhar nessa parte, que a gente vai ver isso no campo de estágio. Então, essa última parte, a gente vai ter uma lâmina que a gente vai olhar no laboratório, no LEAC, e a gente vai discutir essas 3 etapas, as 3 fases da LMC. Tá bom, pessoal? A gente fica por aqui, eu não quero me estender muito no sábado. Sei que vocês estão muito cansados, vocês tiveram aula pela manhã, também estou bem cansado de aula a semana inteira. Mas abro a oportunidade para vocês fazerem perguntas. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre a aula? Estão conseguindo me ouvir, pessoal?